Olá, sou Meire J. Costa e hoje a gente vai falar sobre algumas outras percepções que nós estamos tendo em função de toda essa transição planetária. Essa noite foi muito engraçado. Eu tive uma projeção onde eu tive uma aula maravilhosa, me explicando muitas coisas, e eu acordei, era 4 e pouca da manhã. Então eu peguei o celular e anotei, botei lá no Notas a aula sobre o que, né? E botei alguns tópicozinhos, mas no decorrer do dia eu tive tanta coisa para fazendo aqui, tanta coisa resolvendo que esqueci. Aí quando foi agora à tarde, um amigo meu me mandou umas fotos bem esquisitas, sabe? Na frente da casa dele tem tipo um pasto e tinha uns cavalos pastando assim nessa paisagem, e ele conseguiu fotografar umas esferas luminosas de diversos ângulos, não parece ser da câmera, não. São umas esferas, umas bolas de luz. E aí ele me mandou para ver o que eu poderia falar, né? Se eu sentisse alguma coisa. Aí quando eu li aquilo, eu disse, tem print alguma coisa. O que? Aí fui olhar no meu bloco de notas, porque eu disse, será? Acho que eu tive uma aula sobre isso, sei lá. Tava lá direitinho no bloco de notas, que às 4h17, acho, da manhã, eu tinha anotado a aula. Só que no decorrer do dia, passou batido. E aí, pelo fato dele me mandar, gente, a aula veio toda, tá? Eu até mandei para ele o meu bloco de notas para ele ver que não era mentira. Eu disse, poxa, olha só o que está anotado aqui. Então vamos lá. O que vai acontecer de fenômenos luminosos e por que a gente está percebendo? Primeiro, eu venho falando dessa coisa toda da transição, da mudança de frequência do planeta, que reverbera sobre a gente, que está alterando os nossos processadores energéticos ou chakras, está alterando o funcionamento deles e está fazendo com que nós tenhamos percepção de ondas, de frequências que até então nós não tínhamos, ok? E isso está afetando a nossa capacidade visual. Então, cada vez vai se tornar mais comum nós enxergarmos explosões luminosas, né? Eu até fiz um shortzinho aí hoje falando mais ou menos nisso, que tinha a ver com a história. Inclusive, eu coloquei lá no meu grupo de alunos que eu ia falar sobre isso. É que durante o dia me passou batido mesmo, que eu ia falar sobre esse tema que estava lá na aula, né? Então, o que foi explicado para mim nessa aula toda? Que nós estamos tendo, como assim, nós estamos tendo uma percepção maior de todas essas frequências sonoras, luminosas, tudo que antes a gente não percebia, nós estamos começando a perceber. Só que é algo momentâneo, porque é só naquele momento que a gente está compatível com essas frequências ou estamos conseguindo captar que a gente percebe. Então vai ser bem comum nós sentirmos, nós visualizarmos esferas que são, na verdade, consciências, muitas vezes, que se manifestam através de uma esfera luminosa. Alguns chamam até de orbes, né? E essas esferas, até então, a gente só conseguia, às vezes, capturar com uma lente específica, por um acaso, dependendo da maneira como você fotografava, aparecia em algumas fotos. Mas a gente vai começar a ver isso sim, ó, a olho nu. E não é só enxergar pelo nosso chakra frontal, não é uma clarividência, é uma vidência mesmo com os nossos olhos físicos, é aumento de percepção. Outra coisa que a gente também vai perceber, quem está um pouquinho mais ativo aí, são clarões. Aí esses clarões são o quê? Na nossa psicosfera está havendo uma luta, uma batalha, vamos dizer assim, batalha física mesmo do lado de lá, tá? Muitas vezes é preciso utilizar de golpes energéticos para imobilizar aquele ser que está causando dano em alguém. Então, tanto a espiritualidade positiva quanto a negativa utiliza disso. Às vezes, acúmulo energético na própria psicosfera, então surgem como trovões, sabe, aqueles clarões da trovoada. E algumas pessoas estão conseguindo perceber essas frequências, estão conseguindo captar. Então, de repente, você está aqui, puf, você percebe como tipo um flash. É como se fosse um flash de uma foto. Normal. É só que você está captando o que está acontecendo nos bastidores aí. E haja briga, haja golpe energético. Muitas vezes
a gente percebe mesmo. E isso pode ser, às vezes, num ambiente doméstico, o que pode estar acontecendo? Proteção da equipe espiritual que trabalha com você, com os teus amigos espirituais. Se eles perceberem que o seu campo está muito rodeado de obsessores, eles usam, às vezes, é como um acúmulo energético, e eles jogam aquele acúmulo que é para afastar um pouco as consciências mais densas, caso estejam rodeando. E muitas vezes a gente acaba percebendo isso. Gente, de noite, às vezes parece que, que estourou um flash, ou no quarto, ou na sala, e tudo apagado. Então isso é normal também, tá? Não se assustem. A gente está sofrendo muita influência eletromagnética de encarnados que estão fazendo isso com tecnologia sutil, que a gente ainda não tem conhecimento, mas eles estão jogando aí no nosso planeta mesmo, jogando essa irradiação toda, e eles acham que ninguém está percebendo, só que alguns já conseguem perceber essa radiação toda. Então são aquelas pessoas que estão vibrando um pouquinho acima, uma oitava acima, um mínimo, mas já é o suficiente para ter essas percepções. Outra coisa que eu falei com vocês é a questão da visão turva também. É como se os nossos órgãos físicos, os nossos olhos, eles estão se adaptando a essa nova frequência. Então, muitas vezes, o espectro luminoso ele chega até a nossa retina trabalhando num determinado padrão vibracional. Quando tem essa movimentação energética, é quando, sabe quando estoura uma bomba que o ar que forma aquelas ondas? É mais ou menos isso. A gente está se adaptando e a gente está começando a perceber a ondulação, porque tudo ao nosso redor está vibrando. Só que a gente não consegue perceber essa vibração porque a gente não tem essa capacidade visual, né? Mas como a gente está aumentando isso, a gente vai começar a perceber. Não é uma coisa que vai ficar para a vida toda, é porque isso se adapta. Então, a gente começa a perceber essa vibração, tudo ao nosso redor de uma forma estranha, assim, meio turvo, mas daqui a pouco os nossos órgãos vão se adaptar a esse novo padrão vibracional, a essa nova frequência, e aí a gente vai continuar vendo normalmente. Então, a gente está passando em períodos de adaptação, todo o nosso organismo está se adaptando para essa nova terra, gente. E cada vez está acelerando mais, sabe? A questão mesmo dos lapsos de memória que eu falei, que aí já foge um pouquinho da questão visual, tá? Mas é que buzinaram aqui. A nossa memória, o que é o tempo? O tempo, ele é registrado na nossa mente numa sequência. É como se tudo que a gente faz, aqueles framezinhos de filme, que a gente, cada cena vai acontecendo, vai formando uma sequência, e é isso que a gente chama de tempo, né? Em pequena escala, em grande escala. Só que como nós estamos fazendo toda essa transformação, o que acontece? Tudo que a gente vê, a gente registra no nosso cérebro físico, fica guardado na nossa memória. O que a gente chama, como essa passagem do frame está mais acelerada, nós não estamos programados para receber essa informação tão rápido. Então surgem uns bugs. Tem muita gente tendo dificuldade de lembrar o que almoçou. As memórias curtas, as memórias rápidas, está apagando. Você às vezes lembra com detalhes o que fez ontem à noite, mas não lembra, falta um pedaço no que você fez agora de manhã. Então isso é normal também. É lógico que eu sempre falo para a gente tem que descartar tudo físico. Então, se você está tendo problema de memória, procura um neurologista, vai averiguar, mas a maioria das pessoas está ficando assim, sem explicação para nada, porque faz todos os exames e não dá nada. Então é preciso que a galera do lado de lá, gente, vamos tranquilizar, sabe? Porque nós somos assim. Mesmo a gente estando conectado, é preciso ter explicações para que a gente não viaje na maionese e nem nos cause pânico. É como eu aqui com o meu pé, né? Ele inchou um pouquinho, tá dormente, aí como eu não conheço, eu já fico em pânico, porque eu não sei se é normal depois de uma cirurgia ele ficar dormente, eu não sei se é normal, quanto tempo ele vai ficar inchado. Mas no momento que eu procuro um especialista e ele fala para mim, olha, isso é normal,
pronto, eu vou relaxar, vou ficar tranquila, vou sair desse estado de ansiedade que muitas vezes abre brecha na gente, né? E saio da ação dos negativos. Então, a humanidade toda está passando por esse processo igual eu tô com o meu pé. A gente está tendo uns negócios, uns baratos esquisitos, não sabe o que é e entra em pânico. E quando a gente fica com medo, o que acontece? O inimigo vem, ó, pega aquele buraquinho e entra. E aí faz a festa. Então é importante a gente ter conhecimento. Outra coisa, aqueles tremores oculares, às vezes do nada. Tudo isso é o nosso organismo se adaptando a um padrão vibracional diferente. Nós fomos configurados, formadinhos ali para trabalhar num determinado X de vibração em numa determinada faixa frequencial. No momento que isso está alterando, todo o nosso corpo tem que se adaptar. Cada uma das nossas células precisa se adaptar a esse novo padrão vibracional e frequencial. Então é normal a gente sentir tudo isso, tá? Então você vai ver luzes, às vezes também acontece do quarto escuro você conseguir visualizar pontinhos luminosos. São consciências, às vezes extrafísicas, que vêm te visitar e a gente está cercado delas. Elementais, são pontos de consciências, essas luzinhas. Eu vejo desde menina, gente. Desde menina que eu consigo visualizar isso. Eu fecho o olho e vejo, aí às vezes eu vejo de olho aberto, às vezes eu vejo de olho fechado. Então, nunca tive medo, mesmo sendo criança, nunca. Por quê? O mais importante, quando você perceber isso, ver como você está sentindo. Não é o medo, é lógico que a gente tem medo desconhecido. Então, muita gente vai se borrar de medo vendo essas coisas e vai se sentir mal. Não é isso que eu estou falando. Procura, respira fundo e vê que sensação aquilo te passa. Para mim, mesmo sendo criança, que era comum eu ter medo, me trazia uma paz, me trazia uma sensação de aconchego, sabe? Eu não me sentia sozinha, eu me sentia assim amparada por aquelas luzes. Então, é coisa boa, não tem como ser uma coisa ruim. Usa o teu feeling, é tempo da gente usar a nossa intuição, a nossa sensibilidade. Daqui para frente vai ser cada vez mais um por todos e um por todos e Deus por um, sei lá, não sei. Aí vai ser cada um por um, sabe? Eu até falei errado. Como é que é o ditado? Ah, sei lá, cada hora. Eu sei que nós vamos cada vez mais entender que nós estamos sozinhos nesse planeta. Nós encarnamos sozinhos e desencarnamos sozinhos, mas nós formamos uma rede de amizade. Nós formamos uma rede de afins, ao mesmo tempo que somos sozinhos, nós fazemos parte de um todo. Compliquei, né? Mas é a verdade. É porque nós precisamos entender, reconhecer, relembrar essa nossa capacidade individual. O meu poder de autocura, o meu poder de percepção, o meu poder de magnético, tudo isso cada um de nós tem. E a gente tem colocado muito no outro, em Deus, nos espíritos. E não é assim. A gente precisa entender mais de energia para a gente conseguir saber, estar ciente do nosso poder e se conectar à fonte. Então a gente não vai ficar já pedindo ou achando que todos os fenômenos, tudo que acontece são outros que estão promovendo, somos nós. Mas estamos promovendo aquilo e conectados a uma galera que a gente escolhe por afinidade, que pode ser legal, altruísta, bacana, que queira fazer o bem para a humanidade, como pode ser uma galera negativa, egoísta, que só pensa nelas só pensa nela e que tira proveito da humanidade. Então é tempo da gente ter esse tipo de entendimento, viu? Então não se assuste com as luzes, com o espocar de luzes, já expliquei o que é, não se assuste com as luzinhas. A gente vai começar a ver muita frequência luminosa colorida, sabe que isso é normal também, já falei para vocês que desde menina eu consigo visualizar cores quando eu fecho o olho, eu consigo sentir que frequência a gente está trabalhando, não é sempre, mas de olhos fechados eu sinto pela coloração da luz. Às vezes vem uma luz laranja, às vezes vem uma luz verde, às vezes vem uma luz violeta, às vezes eu estou mandando luz violeta, às vezes é incrível. Você consegue visualizar direitinho. Quando eu estou mandando a luz, ela espoca e vai como uma bola de luz para onde tem que ir.
ou então o contrário, ela espoca numa bola enorme e chega até mim. Então, isso é percepção, aí sim, de clarividência, porque geralmente eu enxergo com os olhos fechados. Então é o meu terceiro olho aqui, o meu chakra frontal trabalhando. Mas volto a falar, nós vamos trabalhar com os nossos olhos mesmo, sabe? Não tem nada de especial nisso, nem tão energético, fenômeno físico. É lógico que quando a gente está já um pouquinho mais desenvolvido energeticamente, a gente vai aliar os dois lados. E aí a gente vai conseguir enxergar a energia das pessoas, a frequência. E não vai demorar muito não, viu? A gente vai conseguir... Acho que é um filme que tem, acho que é Profecia Celestina, é um filme antiguinho, mas ele dá mais ou menos uma ideia disso, da gente conseguir enxergar a energia das pessoas e como vai ser o planeta daqui para frente. Tá bom? Bom, a minha aula foi fantástica. Eu, de novo, naquela nave, que eu chamo de nave, onde tudo é explicado como se eu estivesse numa sala de aula, é passado num telão. Eu nunca tô, geralmente essas aulas eu nunca tô sozinha, eu tô em grupos grandes, então a mesma aula é passada para um monte de gente. Essa aula de frequências está muito bem frequentada, sabe? Eu sinto que é uma galera muito grande que está recebendo informação, isso é bacana, porque a espiritualidade quer mesmo espalhar essa notícia aí para que todo mundo fique ciente que isso é normal e não fique achando que está doente, que está passando mal, que está isso ou aquilo, porque aí sim, pelo medo, você vai abrir um buracão enorme aonde a galera negativa vai te acessar, tá bom? Bom, papo rapidinho, mas muito importante. Eu espero que vocês consigam entender aí, eu, dentro do meu jeito meio complicado de falar, mas sempre querendo passar para vocês aí o que me passam, tá? Sempre o intuito é compartilhar. Então, mais uma vez, muito obrigada de coração e fiquem com a luz.